Bora falar agora sobre a busca da CBF por um diretor de futebol, cargo livre desde a saída do Juninho Paulista. Juninho era o homem da confiança do Tite, foi embora junto do Tite e durante toda a temporada passada o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, acumulou essa função. Era presidente e também diretor de futebol. Com a chegada do Dorival Júnior, entendeu-se que há necessidade da contratação de um homem específico para cuidar desse departamento. E existem duas possibilidades maiores. Primeira delas, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. A segunda, Mauro Silva, que é o vice-presidente de futebol da Federação Paulista de Futebol. Importante contar para vocês que há uma disputa interna em relação a esses nomes. O Dorival Júnior prefere o Rodrigo Caetano, com quem trabalhou no Fluminense e no Vasco. Rodrigo não tem mais multa rescisória no contrato com o Atlético. A multa de 4 milhões existia até 31 de dezembro. Com a virada do ano ela deixa de existir. Se a CBF fizer uma proposta e o Rodrigo aceitar, o Atlético não leva absolutamente nada. Mas dentro da CBF há uma pressão política pelo nome do Mauro Silva, que já foi jogador de futebol, que tem estudado para ser executivo, diretor, para ocupar cargos como esse. E existe a possibilidade real de o Mauro Silva também ser convidado. Conversei com o Rodrigo Caetano, que assegurou que não há proposta oficial, mas sim sondagens nesse momento. O Rui Costa, do São Paulo, Thiago Escuro, do Mônaco e Anderson Barros, do Palmeiras, correm por fora. Seriam opções caso essas duas primeiras não vinguem. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Josef Martinez pintar no futebol brasileiro. Ele tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil. Se você não conhece o Josef Martinez, eu o apresento. 30 anos de idade, venezuelano, passagem inicial não. Ele inicia a carreira dele jogando no futebol venezuelano, se muda para a Suíça, não consegue tanto destaque, vai pro Torino, até que se transfere para o Atlanta United dos Estados Unidos. É por lá que a coisa engrena. São 6 temporadas no Atlanta United, sendo campeão, artilheiro, um dos melhores jogadores da liga. Se muda no último ano para o Inter Miami para atuar ao lado de Lionel Messi. No Inter Miami, 40 partidas, 12 gols e mais 2 assistências. Dos 40 jogos, 23 como titular. Seu contrato se encerrou em dezembro, ou seja, está livre para assinar com quem bem quiser. E ele tem sido oferecido para clubes brasileiros, foi assim com o Atlético, foi assim com o Corinthians, entre outros. O Galo já descartou a contratação do Martinez por entender que ele é muito caro. Nos tempos de Inter Miami tinha direito a R$1.800.000 por mês. Estava inclusive entre os 10 jogadores mais bem pagos da Major League Soccer. O Corinthians não descartou, mas gostaria de pagar um valor menor ao atleta. Essa negociação está em andamento. O Corinthians não conseguiu avançar nas contratações do Gabigol, do Borré, entre outras, e pode ter no Josef Martinez, venezuelano de 30 anos de idade, seu centroavante para a temporada de 2024. Sobre o perfil do atacante que o Atlético procura no mercado para poder fortalecer o seu time para essa temporada de 2024. Rodrigo Caetano trabalha nos bastidores em busca desse nome. Vários nomes têm sido especulados. Eu quero falar sobre cada um desses nomes e mostrar para vocês que todos esses nomes têm um mesmo perfil. Vamos lá. Marcos Leonardo, atacante de 20 anos do Santos, que fez uma boa temporada em 2023, acabou se transferindo para o Benfica. O Atlético fez uma proposta real para o jogador, mas o Benfica veio com uma proposta financeiramente melhor e ele se transferiu para o futebol português. Gabriel Peck, de 22 anos, atacante do Vasco, também fez uma boa temporada pelo Vasco, acabou se transferindo agora para o Galaxy dos Estados Unidos por uma proposta de $10 milhões. O Atlético achou um valor alto, fez uma sondagem e recuou para qualquer tipo de negociação. Thales Magno, 21 anos, também estava na mira do Atlético. O jogador pertence ao New York City, mas tem mercado na Europa. Tem uma proposta de um time italiano e deve se transferir para o futebol europeu. Caio Jorge, 21 anos, fez boas temporadas pelo Santos e foi contratado pela Juventus em 2021. Teve alguns problemas de lesão por lá, acabou sendo emprestado para o Frosinone, time da primeira divisão da Itália. Porém, o Atlético fez uma sondagem, mas o jogador pretende continuar lá pela Europa. A Juventus ainda pretende utilizá-lo. Ele está emprestado para o Frosinone nessa temporada. Bom, Rodrigo Muniz, que pertence ao Fulham, da Inglaterra, 22 anos. O Atlético sondou de perto esse jogador ano passado. Ele teve uma lesão no início de novembro, num clássico do futebol inglês. Voltou no final de dezembro. O Atlético sondou, mas achou a pedida muito alta do time do Fulham e recuou aí na negociação. Luiz Henrique, jogador que foi criado na base do Fluminense, pertence ao Real Betis,
tem 23 anos, está sendo disputado no mercado por Flamengo e Fluminense. O Real Betis está pedindo 18 milhões de euros pelo jogador. O Atlético achou um valor muito alto e também fez uma sondagem e recuou para qualquer tipo de negociação. Enfim, esses são os nomes especulados e os nomes que o Atlético tem sondado no mercado. E eu trouxe a característica de cada um aqui para mostrar para vocês que o perfil que o jogador, do atacante que o Atlético busca no mercado é um jogador jovem, que possa chegar para poder fazer uma boa temporada no Atlético, ficar uma até 2 temporadas no Atlético, mas criar um retorno financeiro no futuro para o Atlético. Um jogador que o Atlético possa investir agora uma grana para trazer, mas que depois possa vendê-lo e ter um retorno financeiro. Veja bem o caso do Paulinho, que chegou para o Atlético conseguiu que o Paulinho viesse de graça, pagou salários, luvas e tudo mais, e em uma temporada já tem bons frutos para o Atlético, um jogador de seleção brasileira, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Atlético, se realmente vendê-lo na janela do meio do ano, já vai ter um lucro considerável com o Paulinho, que é um jogador novo. E todos esses jogadores que eu falei para vocês, nenhum tem mais do que 23 anos. Esse é o perfil que a SAF do Atlético procura hoje. Um jogador novo, que possa render tecnicamente e depois, num prazo talvez de médio prazo, possa ser vendido e gerar um retorno financeiro para o Atlético. Esse é o perfil. Não quer dizer que o Atlético vá contratar esse jogador. Rodrigo Caetano está procurando. É difícil no mercado. Essa é a primeira opção do Atlético. Se não conseguir, podemos ver um atacante com alguma característica diferente. Mas o perfil está aí. A prioridade está aí, mostrada para vocês através desses nomes. É isso aí, pessoal. Então tá aí, né, rapaziada? O Atlético aí busca jogadores jovens, né, para o seu ataque, né, jogadores que podem render um lucro futuramente para o Galo, né? Depois, talvez aí de uma temporada, caso arrebente muito, igual a situação aí do Paulinho, né, que se for vendido já nessa janela aí do meio do ano, vai trazer um bom retorno para o Galo, né? Então o Atlético busca jogadores nesse perfil. Tentou aí Marcos Leonardo, mas já eu imaginava já que ele não viria mesmo para o Atlético, né? E até para qualquer outro clube no Brasil. Surgiu a oportunidade do Benfica, ele agarrou logo a oportunidade. A Europa, né? Um jogador jovem. Teve aí possibilidade do Gabriel Peck, e lá a situação seria mais complicada ainda para negociar com o Vasco, reforçar algum clube brasileiro. A gente sabe a complicação que é entre os clubes negociarem jogadores dessa forma, ainda mais jogadores jovens, né? Então, também já imaginava que seria uma negociação difícil. Eu acho que o Atlético deve conseguir algum jogador jovem, promissor, no futebol sul-americano, né? Teria que buscar aí algum jogador no futebol sul-americano, que aí as chances são maiores de talvez conseguir contratar aí um jogador aí venezuelano, um uruguaio, um equatoriano, colombiano, algum jogador com uma característica que o Atlético procura, né? Jogador jovem e que possa futuramente, né, dentro de 2 anos, render o esperado para ser vendido e ter um retorno financeiro maior ao Atlético, né? O Galo busca isso aí no mercado, né? A gente sabe como que é difícil isso, porque o Galo tem pouco recurso financeiro, né? Tem muito pouco dinheiro em caixa para poder disputar contratações, né? Até aí sul-americano mesmo, jogador sul-americano vai ser difícil, né? Porque se entrar algum clube brasileiro na briga, fica mais complicado, né? Dependendo do clube, de você jogar as cartas na mesa e conseguir contratar o jogador, né? Os valores vão subindo, então fica mais complicado. Mas é isso aí, torcedor. Deixa aí seu like, ative a notificação, se inscreva no canal, deixa um comentário também. Qual o jogador que você queria nesse perfil aí de ser jovem e promissor para poder reforçar o clube do Galo, né? E futuramente aí ser vendido e dar retorno financeiro ao Galo, né? Não só financeiro também, mas muitas alegrias aos torcedores. Então deixa aí seu comentário aí, valeu?